a revelação extraordinária. Eu quero colocar ainda essa questão das mesas girantes, dos ruídos, das pancadas, enfim, da movimentação material dos objetos que podem ser movimentada pelos espíritos. Isto é uma coisa que eu contei recentemente ao professor, um fenômeno que aconteceu lá em casa comigo, que foi muito estranho. Eu digo, mas será que ainda ocorre esse tipo de fenômeno? Não há, então, uma evolução de manifestação espiritual? Por exemplo, naquela época, há 200, 300 anos atrás, 200 anos atrás, eles se valeram de movimentar objetos para se fazer entender até as pancadas, os ruídos, etc. Aconteceu lá em casa, à noite, eu estava dormindo, um barulho no meu quarto, de moedas caindo no chão. Caíram no chão. E eu acendi a luz, fui lá ver, realmente tinha umas moedas no chão. De noite, fui de novo dormir, já meio receoso, né, daquele fenômeno, porque é uma coisa estranha, a gente fica meio assustado, né. E bom, fui dormir de novo. Daqui um pouco, de novo, barulho, nossa, olha, alguma coisa caindo. Fui ver, era uma medalhinha de um Santo Antônio que eu tenho lá em casa, uma medalhinha desse tamanho, caída no chão. E, professor, então agora eu vou lhe perguntar, isso aí, como é que se poderia explicar espiritualmente? Teria uma explicação espiritual? Houve algum movimento, alguma energia ou algum espírito fez com que essas moedas caíssem no chão? Porque realmente aconteceu. Agora eu não sei explicar o porquê desse fenômeno. E daí, professor? Não, indubitavelmente, esse fenômeno continua acontecendo. Claro que numa frequência menor, porque não há mais necessidade. Pois é, e eu volto então, eu vou complementar a minha pergunta. Muito bem, isso aí foi um acontecimento espiritual, um fenômeno espiritual, algum espírito fez aquilo, mas por quê? Qual seria, para provar, porque realmente eu vivo conversando com o professor Zambuja, que eu tenho muitas dúvidas e duvido realmente de alguns acontecimentos. Então seria, quem sabe, para provar que realmente a coisa existe? Será que esse é o objetivo do espírito? Se é que era um fenômeno espiritual? Com certeza nós precisaríamos investigar com muito mais calma e com mais profundidade para não sairmos confirmando muitas vezes simples acontecimentos físicos e entendendo que sejam manifestações espirituais. Por exemplo, um médium que está mal acomodado na cadeira durante um trabalho de intercâmbio pode sentir dores no corpo por força da postura equivocada e achar que isto sejam influências espirituais. Então, com certeza, precisamos estudar melhor a questão. Mas, em tese, em linhas gerais, esses fenômenos continuam acontecendo em frequência muito menor, porque não há mais essa necessidade. E a necessidade, diga-se de passagem, era chamar a atenção do homem para a existência desta potência, deste mundo extrafísico, o mundo espiritual. Hoje nós conseguimos acessar este mundo espiritual usando outros recursos. Tá? Mas esses fenômenos ainda acontecem. Nós tivemos alguns anos atrás, em Santa Rosa, aquela moça que a roupa de cama era jogada no canto, o colchão se movimentava e ela sorria durante aquele tipo de manifestação. Tivemos em outros locais, São Paulo, Porto Alegre, no Sarandi, acontecimentos da mesma ordem, ou seja, continuam existindo, essas manifestações continuam acontecendo, mas alerto, não tenham medo. Não se assustem, porque nós vivemos num mundo material que se interpenetra com o mundo espiritual. E é natural que nós sejamos influenciados pelos espíritos. Mas eu me assustei com esse fenômeno que aconteceu comigo. Por quê? Porque é uma coisa estranha que não tem explicação. Né? E já estamos fazendo sinal aqui, já estamos no intervalo, brincadeira, né? Mas eu quero que o professor Zambuja coloque, quem sabe, outras explicações, porque pode ter, de repente, uma força magnética, sei lá, que não tenha nada a ver com o espiritismo. Quer dizer, é uma tese, né? Pode ser um fenômeno espírita. A explicação do espiritismo pode acontecer, né? Mas pode não ser. Né, professor? O que o senhor acha? Foi espírito ou não foi espírito? O que aconteceu comigo? Nós somos espíritos reencarnados. Começamos por aí. Nós não podemos nos preocupar demais com a manifestação dos espíritos, porque nós somos espíritos reencarnados. Quando nós estamos na erraticidade,
livres da matéria, nós aprendemos e evoluímos também. Quando nós retornamos à matéria, nós esquecemos o passado, as reencarnações pretéritas, esquecemos o tempo que estivemos lá na erraticidade. Mas o corpo nos dá outras capacidades, por exemplo, a energia acumulada no nosso corpo, que faz acontecerem esses fenômenos. O espírito, o irmão que está ao nosso lado, e existem em grande quantidade, sempre estamos cercados de irmãos que nos ajudam, que nos auxiliam, que nos orientam, que nos apoiam, sempre dentro da similaridade de intenções. Se aconteceram esses fenômenos, e o professor me corrija no erro, se aconteceram esses fenômenos, havia um médium naquele local que forneceu a energia para o acontecimento. O espírito por si só não pode pegar esse livro daqui e colocar aqui, se ele estiver sozinho. Mas a psicocinesia acontece sempre na presença de um médium com esta capacidade. Pode ter acontecido? Sim, pode ter acontecido. Seguramente pode ter acontecido. Como diz o professor, é preciso analisar mais profundamente, para não sermos levados ao erro e assim dificultar a nossa aprendizagem, a nossa evolução. Mas a presença dos espíritos, sim. Se houve o fenômeno, Dr. Soster, houve alguma razão para isto. Não existe, como dizia Jesus, não cai uma folha sem que o Pai tenha conhecimento. Os espíritos não brincam, não existe brincadeira. Então, se houve uma necessidade, houve uma interferência inteligente para que alguma coisa acontecesse em termos de aprendizagem. Pois é, mas aí é que está, professor. Eu não vou entender esse recado. Por exemplo, cair uma moeda no chão, fazer um barulho para dizer que está ali, então tem que dizer por que veio. Né? E outra coisa, você diz que tem que ter a presença de um médium, Isso. Um outro médium que tem essa. Então, estava eu e a minha mulher. Então, a minha mulher é médium nesse sentido. O senhor também. É uma... Pois é, mas não eu. Também. Então, se eu estivesse sozinho ali no quarto, teria acontecido? Nós não sabemos a sua potencialidade mediúnica. Não é assim, professor? Com certeza. Ainda nós podemos acrescentar que poderia, nas imediações, existir alguma pessoa que oferecesse esses recursos. Esse recurso aqui que é uma energia? É uma energia. Isso aí nós estamos falando de ectoplasma, não é? Ectoplasma. O espírito, ele utilizaria esse ectoplasma, que ele envolveria os objetos e aí produziria a movimentação, produziria o fenômeno. Mas ele faz isso de forma, às vezes, inconsciente. Ele faz, mas não saberia explicar como faz. E o porquê faz? A minha pergunta principal é essa. Por que faz? Por que aconteceu? O senhor disse que alguma razão tem. Não caiu uma folha sem que ele saiba, né? Então, qual teria sido a razão? Quer dizer, não poderia ser uma coisa mais explícita, uma coisa mais quem sabe, uma voz, ou que seja até uma voz na consciência, dissesse, olha, está acontecendo isso. Mas o fenômeno já foi produzido. O seu interesse, a sua preocupação em pesquisar, em buscar uma resposta, buscar uma informação, buscar saber o porquê. É o que eu estou fazendo agora. Kardec fez na época. Mas é o que eu estou fazendo agora. Então, eu estou com duas autoridades no assunto. O professor Ara Zambuja, psicólogo, jornalista, espiritualista, e o professor João Limar, médium há 30, 40 anos. Então, eu quero uma explicação. Allan Kardec, ele se dizia totalmente cético e começou a estudar isso aí, e de repente houve uma consciência dele de que havia efetivamente um movimento espiritual ali, e de onde decorreu toda essa maravilhosa obra que nós temos aí, e que é, sem sombra de dúvida, a terceira revelação. É o Consolador que Jesus nos prometeu. Então, voltando ao início, mesas girantes, ruídos, batidas, movimento de objetos.